Oi, gente, tudo bem? Passando aqui hoje pra gente falar de um tema que eu recebi num dos posts que eu fiz essa semana, que é como falar com as crianças sobre os desejos e as vontades e como explicar para as crianças que os desejos delas não podem ser atendidos, que nem tudo que elas querem elas podem comprar. Enfim, foi a principal dúvida que teve durante essa semana num post. Eu achei que era legal trazer aqui para uma live para que a gente pudesse discutir um pouquinho mais, para que eu pudesse falar com vocês, tá? Oi, Josi, tudo bem? Eu quero compartilhar com vocês uma citação para a gente começar. Deixa eu achar aqui, peraí. Que é do Mário Sérgio Cortella. Não sei, dá para vocês verem aí? Eu não tô conseguindo ler. Peraí que eu vou ter que abrir aqui nas minhas fotos, que eu acho bem interessante para a gente poder entender essa diferença de desejo, de vontade, de necessidade. Eu entendo um pouquinho diferente do que está escrito aí nessa transcrição que eu fiz, mas ainda assim eu quero falar um pouquinho dela com vocês. Peraí que eu tô tentando abrir aqui. Vocês vão escutar gritos que as crianças ainda estão acordadas, tá? Mas... Deixa eu abrir aqui. Pronto, achei. Então ele diz assim, né? Em um dos livros que o Cortella escreveu, ele diz assim, que é uma diferença entre desejo, vontade e necessidade. Desejo é o impulso vital. Vontade é a carência transitória, a inclinação em direção a algo num certo momento. E a necessidade é uma urgência. Eu acho incrível essa definição, porque eu acho que a gente costuma colocar tudo meio ali no mesmo balaio, né? O que é desejo, vontade, necessidade. E na hora de consumir, e também para criança, isso acaba ficando muito confuso dela diferenciar realmente o que é importante e o que não é. Então eu queria começar por aí, né? Ao invés da gente tentar ensinar a criança que ela não pode ter tudo que ela deseja, que nem tudo está disponível para ela comprar, que tem momento certo para ela comprar as coisas, o que eu queria sugerir é que a gente fizesse esse caminho contrário, que a gente pensasse pelo ponto de vista da criança, né? E validasse o que ela está trazendo para a gente, né? No final das contas, o que a criança deseja, o que a criança busca é ser ouvido, é ser aceita, que a gente enxergue ela como alguém que tem esses desejos, que tem essas vontades e essas necessidades, né? Então, eu começaria por aí. Vários posts que eu fiz essa semana, a gente falou sobre isso, inclusive, entendendo o que a criança, ela tá trazendo pra gente quando ela deseja alguma coisa, né? O primeiro ponto é esse, né? Que informação aquilo tá me trazendo? Ela tá buscando uma conexão comigo? É algo que ela viu no meio em que ela está inserida e ela desejou porque todos os amigos têm. É algo que ela viu durante um momento assistindo TV ali, que depois passou. Tudo isso traz informação pra gente, né? Então, ficar atento a isso e prestar atenção no que a criança está trazendo, na informação que a criança está trazendo quando ela tem um desejo, quando ela pede para comprar alguma coisa, é uma informação extremamente importante para a gente poder trabalhar. Eu vou tirar aqui a frase, que eu acho que todo mundo que está aqui já leu, então vou tirar para ficar mais fácil da gente conversar. Bom, e aí, como que a gente faz isso, né? O primeiro ponto é a gente olhar com essa empatia mesmo para a criança, né? E validar aquilo que ela está trazendo, né? Eu acabei de falar que a criança ela quer ser ouvida, ela quer ser aceita, ela quer pertencer, ela quer se sentir amada. E quando a gente valida o que quer que seja que essa criança traz pra gente de informação, né? É assim que ela vai se sentir ouvida. No momento que a criança traz algo pra gente que ela deseja, eu quero comprar isso. Se ao invés da gente dar o sermão, né, e falar sobre como aquilo não é possível naquele momento, como está fora do nosso orçamento, como a gente não pode comprar naquele momento, que a gente não foi ali para isso, se a gente validar o que a criança está trazendo, o que ela está nos mostrando ali,
e falar para ela assim, nossa, é legal isso que você quer, né? Eu achei bem interessante também, você gosta disso, eu gosto daquilo, e validar o que ela tá trazendo, a gente tá criando essa conexão com a criança, né? Depois que a gente fez isso, depois que a gente conseguiu essa conexão, que a gente validou o que ela tá trazendo, aí sim a gente pode trabalhar daí para frente, né? Ensinar coisas para a criança relacionadas àquilo que ela tá trazendo, né? Uma outra coisa que é muito interessante e que eu sempre compartilho aqui na página, vocês já devem ter visto posts por aí, é ter datas comemorativas sempre que a criança pede algo. Então, ter essas datas comemorativas para o dia que ela pedir, você poder falar para ela, olha, hoje a gente não veio aqui para comprar isso, mas na próxima data comemorativa, tá chegando o seu aniversário, tá chegando o Natal, que tal você pedir isso no Natal? Né? E aí eu quero voltar nos desejos, vontades e necessidades aí da frase do Cortella, né, que eu trouxe. Quando a criança traz algo pra gente, né, muitas vezes aquilo vem de uma vontade, né? De uma vontade que é algo momentâneo que ela viu ali naquele momento e trouxe e falou, eu quero. Vocês já devem ter ouvido falar em várias páginas, inclusive de parentalidade, fala da lista de desejos, né? Da gente fazer uma listinha de desejos para a criança toda vez que ela pede algo, anotar nessa listinha para comprar nessas datas comemorativas. Eu não gosto dessa lista de desejos escrita justamente por causa disso. Muitas vezes é uma vontade, é algo que deu e vai passar, daqui meia hora a criança vai esquecer daquilo. Quando a gente anota, quando a gente faz essa listinha, a gente está validando aquele desejo e está fazendo com que a criança se lembre dele a toda hora que ela olhar essa listinha novamente, ou para anotar outra coisa, ou no momento que ela for decidir o que ela vai querer de presente na próxima data comemorativa. Então, eu não acho legal a gente sempre anotar. O que eu faço aqui em casa, né? Eu peço para as crianças guardarem na memória o que elas desejam, qual é o desejo delas, né, para as próximas datas comemorativas. Então, por exemplo, ai mãe, eu gostei muito dessa boneca. Eu falo, guarda na sua memória, a próxima data comemorativa é o Dia das Crianças. No Dia das Crianças, se você quiser, você pode pedir, você pode escolher entre as coisas que você tem em mente aí para comprar esse presente e ganhar, né? Hoje não é o dia que a gente vai fazer isso. E quando elas guardam na memória, aí eu acho que a gente consegue fazer a diferenciação do que é vontade e do que é realmente desejo, do que mexeu realmente com a criança, do que é algo que ela realmente quer e deseja. Porque se for um desejo, se for algo que a criança realmente quer, que de alguma maneira mexeu com ela, ela vai se lembrar depois. Se for uma vontade que deu e passou, ela vai esquecer. E aí, olhando para esse ponto de vista do desejo, o que a gente pode fazer, né? Eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente trabalhar com as crianças o conceito de metas e objetivos, né? Então, quando a criança persiste em pedir um presente, por exemplo, o meu filho quer um skate desses elétricos, que eu nem sei direito como que chama, mas é tipo um skate elétrico que você sobe em cima, né? O equilíbrio dele é com o seu corpo que você faz. E ele vem falando disso já tem uns 2 meses, assim. Então, eu sei que não é uma vontade de algo que ele viu e passou. Então, eu tô trabalhando com ele conceitos do tipo saber esperar, conceito de quanto custa, né? Que é algo caro, então a gente vai ter que juntar o dinheiro para isso, até chegar a próxima data comemorativa. Isso vai fazer com que ele valorize esse presente, porque demorou para ele receber esse presente, né? Ele teve que esperar, exigiu um esforço da parte dele para ele receber esse presente também, né? Ele teve que esperar, ele teve que se comprometer em não escolher outras coisas e esperar esse presente chegar. Então, quando a criança realmente tem esse desejo, não precisa a gente colocar numa listinha, fazer uma lista de desejos, né? Para ficar incentivando que ela se lembre de tudo. Ela vai lembrar. E naquela data comemorativa vai ser algo que ela vai pedir, né? Já aconteceu aqui, por exemplo... Eu vou precisar beber água, gente, pera. Eu tava numa reunião de 1 hora falando e agora vim pra live aqui. Já aconteceu, por exemplo,
da gente chegar em datas comemorativas aqui e a Ivy, por exemplo, não ter nada para pedir, porque não tinha nenhum presente que ela tava assim ansiosa em receber e que era algo que ela queria muito, né? Então, isso também pode acontecer. E é uma oportunidade da gente também trabalhar com a criança. Olha, tá vendo? Você tem muito presente, você tem muito brinquedo, talvez não seja algo interessante nesse momento. Sugerir que ela escolha uma outra coisa que não seja brinquedo, por exemplo. Ou talvez ser algo que a gente fique atento também, porque uma criança que não quer consumir, que não tem interesse em nada, também está nos trazendo uma informação, né? Será que essa criança já tem coisa demais? E não quer, nem conseguiu ter esse desejo? Será que a gente tá sempre dando coisas para ela antes mesmo dela desejar alguma coisa? Será que a gente tem o hábito de falar de coisas, tem crenças limitantes, na verdade, né? De falar sempre da escassez, sempre focar na escassez. Então, assim, tem que economizar, tem que guardar dinheiro, tem que sempre estar pagando a luz. E a criança tem medo de gastar esse dinheiro e ficar sem, né? Será que crenças que nós temos acabaram passando para a criança? Então, tudo isso a gente consegue entender simplesmente nessa situação onde a criança nos pede algo que muitas vezes naquele momento a gente não pode comprar, né? E aí também é uma oportunidade para a gente trabalhar a necessidade, né? O que é supérfluo e o que é necessário, o que a gente realmente precisa. E dentro dessa situação, por exemplo, você foi no mercado e a criança pediu um brinquedo, né? Que é uma vontade, é um desejo. Você pode trabalhar o que é a necessidade para a criança e explicar para ela de uma maneira simples que ela consiga entender, mas explicar, olha, hoje a gente veio aqui para comprar os produtos que são necessários. O que são os produtos que são necessários? O que a gente precisa? E deixa ela ir respondendo, faça perguntas curiosas, né? Deixa a criança ir respondendo para que você entenda também o que essa criança sabe sobre aquela situação. E aí, baseado nas respostas dela, a gente consegue ir direcionando essa conversa melhor. Então, o que é necessidade pra gente? O que a gente precisa comprar hoje? E aí a criança vai falar assim, a gente veio para comprar o jantar. Então, por que o jantar é uma necessidade pra gente? Porque se a gente não comer, a gente fica doente. Então, o brinquedo que você tá pedindo, você acha que é uma necessidade? E aí deixa a criança responder e você inicia uma conversa nesse momento já, né? Então, para vocês, eu quis falar sobre isso na live, né? Foi uma pergunta, como eu falei no começo, de um post que eu fiz, porque muitas vezes a gente deixa essas oportunidades passar falando para a criança, não tenho dinheiro. E quando a gente fala para a criança que a gente não tem dinheiro e 5 minutos depois a gente está pagando o caixa do mercado porque a gente fez uma compra, fica muito confuso para a criança, principalmente para as crianças menores que entendem tudo muito no concreto, né? Que tem esse pensamento no concreto, porque ela fala, ela pensa, minha mãe falou que não tinha dinheiro e tá pagando a conta ali do mercado. Então, alguma coisa está errada. Minha mãe talvez esteja mentindo para mim. Então, abrir espaço para essa conversa e aproveitar essa oportunidade para conversar é algo incrível e que vai ensinar muito para a criança, né? Então, pequenas situações do dia a dia, a gente consegue trabalhar com a criança esses conceitos financeiros. Significa que a gente precisa comprar tudo para a criança, que a gente não vai lidar com birra, com frustração nesse momento? Não significa. Mas o que é importante? Que a gente esteja preparado para passar por essas situações, né? A gente tem um limite que está estabelecido, que a gente não precisa ceder. Então, a gente vai ao mercado hoje para comprar os ingredientes para a gente fazer a janta. Não vamos comprar mais nada, mas tudo bem a criança desejar, né? Se a criança tem o desejo, então vamos encontrar. É algo que você quer muito? É algo que você deseja muito? Então, vamos encontrar oportunidades no dia a dia aí para a gente conseguir juntar esse dinheiro para você comprar. O que você pode fazer para contribuir para alcançar essa meta, para alcançar esse objetivo que você quer tanto. E trabalhar os outros conceitos também, né? De que naquele momento a gente não foi ali para isso, de que a criança vai ter que esperar se ela quiser ganhar. E acolher, né? Se tiver birra, se tiver frustração, se tiver choro, é a maneira que a criança encontrou de demonstrar
frustração dela, né? A decepção dela em não poder comprar algo naquele momento. E o nosso papel é o quê? É acolher sem ter que ceder. A gente acolhe, a gente valida, eu entendo o que você quer, eu entendo que o brinquedo é super legal. Eu também já quis comprar coisas que eu não pude comprar, mas nesse momento a gente não está aqui para comprar o brinquedo ou o que quer que a criança queira. A gente está aqui nesse momento para fazer a compra para o jantar. E nessas situações, quanto mais a gente vivencia situações assim, quanto mais a gente expõe a criança a situações dessa natureza, né, mais a gente está ajudando essa criança a entender quais são os desejos dela, quais são as vontades, o que é necessário, o que não é, o que ela pode esperar, o que é uma vontade que aconteceu naquele momento porque ela viu e depois deixou de ser interessante. Então, evitar de expor a criança a situações assim não vai fazer com que ela aprenda. O que vai fazer com que ela aprenda a lidar com, entender as vontades, entender os desejos, entender o que é necessidade, é convidá-la a participar de situações assim. Então, eu queria muito vir aqui para falar, né, para ter o espaço para falar com vocês, para que fique mais claro do que só escrever num post, né, do que só escrever lá, dar uma resposta para a pessoa que me perguntou rapidamente, porque os caracteres são pequenos, né, pra gente escrever. E eu acho que é um assunto tão rico, é uma oportunidade tão grande que a gente tem de trabalhar esse tema com a criança, e além, né, da gente trabalhar o conceito de desejo, de vontade, de necessidade, ainda é uma oportunidade da gente ajudar essa criança no caminho do desenvolvimento da inteligência emocional, né? Porque junto com isso, né, junto com ela entender que naquele momento o dinheiro não é para aquilo, de que aquele produto a gente só vai comprar numa data especial, que existe um prazo, né? Existe uma meta, um objetivo. Ela também está desenvolvendo a inteligência emocional dela. Ela está aprendendo a ter paciência, ela está aprendendo a se planejar, ela está aprendendo a lidar com a frustração. Tudo isso ela está aprendendo numa situação super corriqueira, né? Do dia a dia, e que muitas vezes a gente acaba evitando de expor a criança por medo da criança chorar, por medo da criança não entender, por medo da gente ter que ceder, né? Então, eu vou levar no mercado, então eu sei que eu vou ter que comprar um chocolate e eu não quero comprar chocolate, né? Fazer os combinados antes com a criança, antes de sair de casa, também ajuda bastante. Então, tudo isso dentro de uma única situação, né? De um único pedido da criança, que se a gente estiver preparado, se a gente entender como que essa dinâmica toda funciona, a gente consegue orientar e guiar essa criança para um consumo mais consciente, educar financeiramente, desenvolver essa inteligência emocional, né? Só que para isso a gente tem que estar preparado, a gente tem que ter esse olhar mais crítico para a situação e entender o que a gente pode ensinar para a criança ali. Eu não quero falar muito, porque senão a live acaba ficando longa, mas eu queria saber se vocês têm dúvidas sobre esse tema. Eu não sei se a pessoa que me fez a pergunta tá aqui, mas queria saber se ficou claro também, depois eu vou conversar com ela lá no post. Mas queria saber se vocês têm dúvidas, se ficou claro para vocês. A live também vai ficar salva, depois vocês podem assistir, se for o caso. Mas queria saber se para quem tá aqui se tem alguma dúvida. Bom, eu acho que não temos perguntas. Eu não vou me estender muito. O objetivo é ter o espaço aqui para falar bem rapidinho mesmo. Mas é isso, gente. Que legal. Obrigada, Lúcia. Vou deixar salva. Eu devo fazer lives semanalmente. A partir da semana que vem, eu vou ter 3 lives por semana, que a gente vai falar de temas também relacionados ao consumismo infantil, à educação financeira infantil, como começar, dúvidas que vocês têm, né? Quando começar, como começar, meu filho é muito novo, como que eu faço, eu dou mesada, eu não dou, tudo isso a gente vai conversar nas lives que a gente vai fazer a partir da semana que vem. Eu vou ter 3 semanas em que eu vou fazer lives, um dia sim, um dia não, vão ser 3 lives, segunda, quarta e sexta. Então, todas as lives vão ser às 8h30 da manhã do Brasil. E aí a gente vai poder conversar sobre outros temas relacionados à educação financeira infantil. Então é isso, espero que vocês tenham gostado
Caminhe essa live para as pessoas que vocês acham que possa ter dúvidas sobre esse tema. E eu espero vocês na semana que vem, nas próximas lives, nas próximas 3 semanas, na verdade, vou ter live um dia sim, um dia não. Então, se vocês tiverem dúvidas também, se quiserem me mandar direct, se quiserem sugerir temas pra gente conversar, podem me mandar que eu tô super à disposição, tá? Meu filho só fala em comprar e eu tenho muita dificuldade em conscientizá-lo. Eu acho que, não sei se você viu desde o começo, Lúcia, eu acho que essa live pode te ajudar, que a gente tá conversando aqui agora, mas a gente vai falar sobre consumismo infantil, a gente vai falar sobre consumo consciente, então tudo isso a gente vai trabalhar nas próximas lives. Então, se você conseguir acompanhar, eu acho que vai ser bem legal, porque vou trazer bastante informação. Essa live foi mais curtinha, porque era desse tema específico, mas para as próximas eu vou trazer um pouco mais de informação para a gente poder discutir, tá bom? Se você tiver dúvida também, fica à vontade para me chamar no direct, que eu tento te ajudar, tá? Gente, então é isso. Obrigada pela participação de vocês aqui e a gente se vê na semana que vem. Até lá!